Vamos dar continuidade à nossa terça-feira. Então, como eu falei agora há pouco na aula de ciências, como graças a Deus estamos em dia com nossos conteúdos, alguns conteúdos, graças a Deus, vou substituindo alguns para a gente estudar, mais um pouco os que nós não estudamos ainda, tá? Agora seria geografia, mas eu vou colocar português. Então, peguem aí o livro de vocês de português na página 93, tá? Pegaram? A importância dos adjetivos. Lembra que eu falei? Nós já estudamos sobre adjetivo, né? Já caiu na prova. Ah, tia, vai cair de novo? Vai, porque eu percebi que muitas pessoas não foram muito bem nessa questão de adjetivos, né? Trocaram muito adjetivo com substantivo e muitos adjetivos colocaram, não tinha nada a ver, colocaram no plural. Então, gente, adjetivo é uma palavra que dá qualidade a um ser, fala algo daquilo, de alguém. Então, eu vou colocar novamente adjetivo e espero que vocês saiam melhor agora nessa prova. A importância dos adjetivos. Leia atentamente o texto e observe a ausência de algumas palavras. Gente, meu texto está bem pequenininho aqui, certo? De vocês é maior. Então, eu vou aproximar aqui para ficar melhor a minha leitura. Acompanha aí. Página 63 de português. Tupi Paulista, 25 de novembro de 2014. Prezada Eva Furnari, eu sou aluna da Escola Municipal Professor Geni Barbosa Genavez, da cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Tenho 10 anos de idade e sou do 5º ano A. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Felpo era muito... Não gostava de sair de casa e não tinha amigos. Mas ele conheceu a Charlot, né? Charlot, no meu tá um pouco aqui apagadinho. E se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou o seu texto. Gostei da parte do livro que o Felpo nasceu à orelha esquerda. De felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlot estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar, a ser mais feliz. Não é porque ele era com uma orelha maior que a outra que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser. Agradeço por esta história. Beijos. É possível compreender o texto sem essas palavras? Gente, vocês estão observando aí que tem uma partezinha em branco. É possível a gente compreender assim? Eu acredito que em partes a gente consegue entender o que ela está falando, né? Porém, a gente não consegue compreender o texto sem essas partes aí. Então, as palavras que estão faltando no texto são chamadas de adjetivos, gente, dando qualidade. Então, está falando algo sobre aquele ser, sobre aquela pessoa. Os adjetivos são utilizados para conferir qualidade, característica, aspecto ou estado aos substantivos. Agora, mão na massa. Primeiro, agora que você já compreendeu a importância dos adjetivos, que o que são palavras que dão características ao ser, fala algo sobre aquele ser. Exemplo, este quadro é bonito, eu poderia colocar esse quadro é transparente, esse quadro. Então, se eu estou falando dele, estou dando uma qualidade a ele, positiva ou não, é um adjetivo, tá? Você deve inserir nas lacunas adjetivos diferentes daqueles que você leu no texto. Então, vamos encontrar um adjetivo para cada uma dessas que estão faltando. Aí é com vocês. Só que tem o seguinte, lá em cima tem assim, eu sou a aluna, coloca o nome de vocês. Aí não é adjetivo, é apenas porque ele ficou faltando o nome. Adjetivo é a partir desses outros aí. O que vocês colocariam assim? Felpo Filva. Felpo era muito o quê?
bonito, inteligente, legal. O que vocês acham que se encaixam aí? Tem que ser um adjetivo. Lá abaixo, que tem outro retângulo faltando, tem assim. Não é porque ele era o quê? Com uma orelha maior que a outra, que as outras não iam gostar dele. E por fim, as orelhas o fizeram ser... E aí? Isso é pessoal. E por fim, agradeço por esta história. E aí? Então, vocês irão escolher, certo? Uma característica, um adjetivo para cada um desses retângulos aí e preencher lá. Após vocês preencherem, vocês refazem a frase. Por exemplo, a primeira, Felpo era muito tananã, só isso. Na segunda, vocês vão colocar apenas, não é porque ele era tananã, só. Próxima, as orelhas o fizeram ser, pronto. E por fim, agradeço por esta história. Só isso, tá? Não é para vocês reescreverem o texto, mesmo porque não dá. É apenas a frase onde vocês colocaram o adjetivo para ver como que essa frase irá ficar. Esse número 2 seria em sala, porque tem assim, com seus colegas e com auxílio do professor, escreva uma carta para o autor de um livro que vocês leram. Aqui seria coletivo, então como nós não estamos juntos, vamos deixar para a próxima. Página 64. Na página 64, gente, vem falando sobre vírgulas nas cartas. Vocês sabiam que não é só em cartas que precisa de vírgula. Se vocês vão escrevendo alguma coisa, aí vocês dizem assim, eu, Júlia, Michele, Lara, Raika, Bianca, quem é outra mocinha? Tayla, quem é outra mocinha linda, gente? Deixa eu ver aqui onde estão as carteiras, deixa eu ver se eu avisto elas aqui. Quem? Ana Clara, né? Se eu vou colocando nome por nome, eu não posso colocar um ao lado do outro sem colocar vírgula. A vírgula está pausando, a vírgula está dizendo que tem mais coisas, tem mais palavras, certo? Se eu coloco frutas, eu gosto de morango, manga, goiaba, eu não posso colocar sem vírgula, porque senão meu texto vai ficar feio, então tem que colocar vírgula, tá? Vírgulas nas cartas. As cartas costumam apresentar a data e o local onde foram escritas. Observe, Tupi Paulista, 25 de novembro de 2014. No envelope em que a carta é inserida, é necessário escrever corretamente o endereço, assim a carta chega ao seu destino. Veja o exemplo. Aí tem assim, ó, Felpo Filva, né, que foi a carta direcionada, Rua dos Poetas 111, Radidópolis, Brasil, CEP, tem aí o número. A vírgula é usada nas cartas para separar local e data, endereço e número. Também usamos a vírgula para separar o nome da pessoa com quem falamos, quando o texto está todo na mesma linha. É o caso do comentário feito para Ziraldo na sua página de uma rede social. Tem aí, ó, Ziraldo, como boa mineira que sente saudade do mar, e aí continuou. Só que isso aqui está falando em carta, mas eu digo vírgula, tudo que nós vamos escrever, sempre que der continuidade à mesma coisa, está falando de objetos, vários objetos, cadeira, carteira, óculos, vírgula, vírgula e vírgula. Só no último é que vocês colocam e, aí coloca a última palavra, tá? A vírgula para separar as palavras. Nessa página 65, aí tem assim, ó. Insira corretamente a vírgula para separar local e data. A. Manaus, 20 de junho de 2020. Onde nós iremos colocar a vírgula aí? Depois de Manaus, tá? Porque está separando aí. B. Teresina, 12 de 7 de 2020. Em uma carta, nós colocaríamos a vírgula onde? Depois de Teresina, tá? E letra C, São José do Rio Preto, 15 de janeiro de 2020. Onde nós iremos colocar a vírgula? Depois de São José do Rio
preto. Muito bem. 2. Escreva no espaço a seguir o seu endereço completo. Insira corretamente as vírgulas. Agora você escreveu o nome da rua, né? Rua tal, tal, tal. Número. E eu quero ver se vocês vão acertar o local da vírgula. Só quero ver. Gente, então assim, eu também vou falar um pouco sobre palavras terminadas em an e ão, que eu já falei aqui, né? Geralmente quando termina em an, está no presente. Quando termina em ão, ainda vai acontecer, a não ser casos excepcionais, como palavras que já têm o ão, mas são palavras definidas, como por exemplo avião, pão, elas não estão no futuro. São palavras, certo? Mas quando nós vamos nos referir a futuro, ão, a, ó, tio, ainda vai acontecer, que eu vi muitos erros nas provas com relação a isso aí, viu? Acompanhe aí, pra gente tirar mais uma duvidazinha. As palavras são terminadas em an, am, e ão, e muitas vezes temos dúvidas na hora de usá-las. Observe a seguir algumas dessas palavras. 1. As crianças lerão a obra Felpo Filva, a história do coelho que era infeliz. 2. As crianças leram a obra Felpo Filva, a história do coelho que era infeliz. Vocês perceberam quando eu coloco assim, lerão? Ainda eles irão ler. E quando eu falo leram, eles já leram, gente. É diferente. Isso aí muda todo o sentido de uma frase. Então sempre fiquem atentos a essas questões, tá? Aí vem dizendo qual das frases informa, que eu já expliquei, tá? Vamos agora para a parte. Só que abaixo tem algo muito interessante. Nessa partezinha aqui, lilás, tem assim. As formas verbais terminadas em an referem-se a algo que já aconteceu. As formas verbais terminadas em ão, a, ó, tio, referem-se a algo que ainda vai acontecer. Então, todas as vezes que vocês forem escrever, leiam, né? Muitos de vocês estão com o costume de escrever e deixar escrito sem ler. Leiam, que quando vocês forem ler, vocês irão perceber onde vocês estão errando. E o que é que eu quero aqui? Vocês irão responder sozinhos a página 66. Então, vocês vão dar um pause agora, responder sozinhos, tá? E depois vocês voltam aqui para saber se vocês acertaram. Quem prestou bastante atenção vai acertar todas as palavras. Eu vou ler para vocês primeiro, depois vocês respondem e logo após eu faço a correção. Vamos lá. Complete as frases com as formas verbais adequadas. A. As crianças, tem um tracinho aí, sobre o livro ontem. Conversar. Gente, se foi ontem, vocês irão usar o verbo conversar. Se foi ontem, elas o quê? As crianças, não sei, façam aí. B. As leituras. No próximo fim de semana, vocês irão utilizar o verbo começar. As leituras, e tem que terminar com an ou ão, viu, gente? Com o verbo começar. Todos esses terminam com an ou ão. C. Os alunos disseram que o livro muito bom. O verbo achar. Acharam ou acharão? D. Os alunos adiantaram a leitura e o verbo ler. Lerão ou leram? Se eles já adiantaram, eles leram ou eles lerão? E letra E. Na próxima aula, os alunos lerão ou leram 15 páginas do livro. E aí, dá um pause aí. Vou confiar em vocês, vou acreditar que vocês estão respondendo sozinhos. Dá um pause aí, vou fechar os meus olhos. Agora vamos fazer a correção? Vamos lá. Na letra A, gente, ficou conversaram. Quem acertou? Conversaram. Claro, gente, ficou conversaram porque as crianças se foi ontem. Ontem conversaram.
Acharam. Letra D. Letra D, porque o ar-condicionado, gente, está aqui um pouco alto aí, por isso que o piloto vai ficando fraquinho, mas ele vai mudando. Letra D, os alunos adiantaram a leitura e leram, né? Se eles já adiantaram, eles leram. Se eles já fizeram isso, já passou. E na próxima aula, os alunos, quem será que errou essa? Ai, meu Deus, não é possível que alguém errou. Jesus Cristo, lerão, gente. Ainda vai acontecer. E aí, deu para tirar dúvida, gente? Eu espero que sim, tá? Assunto de prova, vai cair na prova sim. Beijão e até as nossas próximas aulas, tá?